Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Passaremos a ler 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 7, que nos diz: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Meditemos nesse tema tão glorioso, meus irmãos, na palavra de Deus. Seja forte e corajoso. O rei Ezequias estava enfrentando uma das grandes dificuldades no seu governo, quando o rei da Síria cercou a cidade de Jerusalém e desejava invadir as cidades de Judá, conforme diz o texto de Crônicas, 2 Crônicas 32 e 1. Depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então, queridos irmãos, sempre haverão guerras espirituais travadas contra o servo de Deus, principalmente quando ele busca andar em fidelidade. Veja que o versículo 1 diz: depois destas coisas e dessa fidelidade. Então o rei da Síria aparece contra o rei Ezequias. Mas Deus sempre dá estratégias ao seu povo, aos seus servos, para que sejam fortes e corajosos nas batalhas espirituais contra Satanás, o arqui-inimigo do povo de Deus. Deus entregou uma estratégia a Ezequias, ordenou a ele, ou orientou a ele, a que fechasse, tapasse as fontes de águas que existiam ao redor da cidade de Jerusalém, porque quando o cerco acontecesse, essas fontes iriam servir de manutenção para o exército do rei da Síria. Isso nos ensina, devemos tapar todas as fontes que alimentam o nosso arqui-inimigo, o nosso adversário. Não podemos permitir que algo fortaleça as suas estratégias espirituais contra os servos de Deus. Uma das coisas das quais nós devemos ter muito cuidado e ter bastante prudência quando se está em uma guerra espiritual é com o uso da língua. Tiago capítulo 3, versículo 6 diz: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Então, tapar esta brecha, tapar esta fonte que alimenta o adversário da nossa alma é uma das estratégias espirituais do crente na presença de Deus. A outra coisa que Ezequias se pôs a fazer na presença do Senhor foi reforçar os muros, reforçar a guarda, reforçar as suas estruturas. No Salmo 147, versículo de número 13, assim diz a palavra do Senhor: porque Ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, e o versículo 10, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus continue nos abençoando, que o amado irmão, a amada irmã esteja fortalecido em Deus, possa fechar as fontes que venham prejudicar a sua vida espiritual. Portanto, oremos a Deus. Pai Celestial, abençoa os teus servos, ajuda em tudo, que sejam vitoriosos, fortes e corajosos na sua caminhada de fé, em nome de Jesus.